iniciando mais um podcast. Dessa vez os nossos convidados é o Abner e a Karina. Que honra tê-los aqui. Eu queria começar esse tempo com vocês se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho de vocês. E daí quem quiser começar? As mulheres primeiro. Sou de Joinville, casamos, temos 2 filhas, moramos a maioria da parte no Oriente Médio e atualmente estamos em Chipre. Gostamos muito de lá, é um país muito lindo e agora estamos aqui vendo a família, a igreja, em breve retornando. Complementando o que ela já falou, eu sou de Brasília e aí pode emendar tudo que ela já falou. Ela complementou já tô falando, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o processo de chamado de vocês. Quando foi que vocês entenderam que Deus estava chamando vocês, enfim, para serem missionários e especificamente para o Oriente Médio? Porque eu sei que os dois têm chamados muito específicos, né? Como que foi esse processo de chamado? Como foi ouvir Deus nisso tudo? No meu caso, eu nasci numa família já cristã, né? Então, eu vou contar o que eu lembro particular meu e o que eu já escutei dos meus pais. Mas eu lembro que eu sempre tive essa paixão por árabes. Eu lembro que na década de 80 o Líbano teve uma guerra civil. E eu lembro que eu esperava o Jornal Nacional acontecer para ver as notícias da guerra civil no Líbano. Então eu cresci com esse desejo, sabe, assim, de querer estar no meio deles. Eu lembro outra coisa que me marcou, foram 2 coisas que me marcaram muitas. Uma foi assistir o Jornal Nacional e ver uma cena da guerra civil do Líbano que um grupo terrorista sequestrou um avião e eles estavam negociando tudo e, resumindo uma história longa, eles começaram a matar os passageiros e soltar, abrir a porta do avião e soltava. E aquilo me impactou, eu lembro nítido disso. Eu devia ter uns 8 para 9 anos. E toda vez que eu passava no aeroporto de Beirute, onde aconteceu essa cena, isso sempre estava gravado na minha memória. Eu sempre olhava para aquele cantinho do aeroporto e lembrava disso, né? Então foi essa. E uma outra vez foi um culto pela manhã, um domingo pela manhã que eu não fui ao culto. Fiquei com minha mãe e eu incomodado e queria ir para a igreja. Eu peguei as cadeiras da casa dos meus pais, coloquei elas todinha numa sala que tinha lá, coloquei um banquinho para dizer que era o púlpito, e ali eu fiquei pregando para árabes, eu falando como se fosse árabes, e minha mãe de longe só observando aquilo tudo. E eu cresci nisso. Aí, então não sei quando é que surgiu esse chamado, sempre teve. E depois, já na adolescência, esse negócio era tão forte que eu ficava lendo jornais e revistas que falavam do mundo árabe, né? E eu recortava. Então minha mãe ainda tem uma pasta, eu tinha uma pasta enorme com tudo que se falava do mundo árabe, né? Então, aonde foi que aconteceu, não sei, sempre a vida toda teve isso, me envolvi. Eu lembro que com 19 teve uma feira missionária na igreja que eu era e pediram para mim ficar com o mundo árabe. E falaram assim, faz Egito. E eu fiquei tão assim que eu usei aquilo como uma plataforma para visitar as embaixadas, aí conheci cônsul dos países árabes. Então, sempre foi isso. Não tem algo... Demais. Não teve uma varinha de condão. Legal. E você, Karina, como que foi esse processo? Pois quando eu tive assim um encontro com Jesus, eu já sabia que eu queria compartilhar dele, né? Queria que todo mundo experimentasse aquilo que eu estava experimentando. E então, assim, para mim, eu entendi o que é missões, né? Missões é simplesmente você transferir a vida que você está tendo, né? A gente nem precisa usar títulos, porque é algo que deveria ser natural, né? E assim, eu comecei fazendo isso onde eu estava, tentando compartilhar de Jesus aqui em Joinville. E aí, mas foi mais ou menos com um mês que teve uma conferência de missões, né? Que teu pai estava fazendo na igreja e tal. E aquilo, assim,
uma decisão misturada com sentimento, mas eu digo que é uma decisão muito mais que um sentimento, né? Você tem aquela emoção, você tem aquele momento que você de se mancar assim, tipo, poxa, né? Não é sobre mim. Sim. Tem mais, tem algo além, né? Do que a minha pessoa, a minha família e até a minha comunidade. E então, com um mês, assim, de estar andando com Jesus, eu me toquei assim, não, eu quero que a minha vida venha contar para mais, né? Sim. Eu quero participar do que Deus está fazendo. E aí, logo, fui para um seminário, fui enviada para um seminário em Florianópolis e conheci o Abner. Mas eu já tinha, quando eu tinha meus tempos de oração, assim, eu já tinha muito certo no meu coração que eu queria sair do Brasil. Eu não tinha exato assim para onde, eu tinha mais ou menos algo assim que chamava muito a minha atenção no meu coração para a Mauritânia, não sabia por quê. Então eu sabia que eram os povos árabes, porque eu via assim que o evangelho é muito escasso nessa área. E aí quando eu encontrei o Abner, até antes disso, eu lembro que a gente começou a fazer amizades em Florianópolis com alguns muçulmanos, né, com alguns árabes em geral, libaneses e tal, e foi muito bacana isso, né, essa troca de culturas e até mesmo religião e tal. E aí quando eu conheci o Abner, então a gente já estava na mesma direção, já estava alinhado aquilo que a gente queria fazer, então foi isso. Daí uniu propósitos. Sim. Se vocês pudessem resumir a vida de um missionário, né? O que é fazer missões? Porque eu acho que no meio do processo da igreja isso se perdeu muito, né? Foi para um lugar muito romântico ou às vezes foi para um lugar que não condiz muito com aquilo que a Bíblia fala. O que para vocês é realmente fazer missões? Vocês que já vivem tantos anos na prática de missões, né? O que para vocês, assim, enfim, resumidamente, seria ser um missionário no campo? Eu acho que, perdão, às vezes as pessoas romantizam muito missões, né? E acha que, por exemplo, você vai chegar num campo missionário e depois de, por exemplo, 3 meses você vai ter uma igreja, você vai ter um nome, você vai ter pessoas, você vai batizar. Que eu não estou dizendo que é o errado, sim, mas não é o que acontece em vários campos missionários, né? Então, ele primeiro não pode ser muito romantizado e segundo, você tem que ser quem você é. Da mesma forma que você é num trabalho, por exemplo, a pessoa é um engenheiro, um médico, um professor, aonde ele for, ele tem uma vida. Por quê? Porque eu penso o seguinte, que a vida cristã, ela não pode ser exercida só dentro da igreja, sim, ou dentro de meios cristãos, né? Meios cristãos, porque é fácil você ser crente, sim, quando você está num grupo de cristãos ali, né? De crente, moleza. Mas viver o cristianismo fora é outra coisa. Então, eu acho que ser missionário é você ser quem você é da mesma forma quando você tem um trabalho, sim, normal. Sim. Sabe? E aí que eu acho que existe o grande conflito das pessoas. Porque eu não quero ser missionário porque eu tenho que viver... mas se você não vive uma vida de oração, uma vida, sim, de testemunho, uma vida... Se a tua vida ainda não é dele, tem alguma coisa errada, exatamente, né? Então eu acho que é tão normal como ser normal, sim, fora de missões, se eu posso assim dizer. E é uma coisa que a gente fala muito, que a gente aprendeu. Tem suas dificuldades? Tem, sabe? Porque as pessoas olham, acaba que a gente conta, às vezes, só o bonito de missões, sim, né? A gente nem conta tudo, mas existem dificuldades, sim, sabe? Você tem que aprender uma língua. Aprender língua não é fácil, sabe? É difícil, mexe com o seu orgulho, né? Porque você vira criança, sabe? Imagina eu barbado agora tendo que aprender mais uma língua, aí eu vou pra rua, falo uma coisa que eu quero comunicar uma coisa, comunico outra completamente diferente. As pessoas olham pra mim como ou riem de você. Fora que ninguém tem paciência, né? No início, sim, é difícil e você se sente tipo... Sei lá, isso mexe às vezes até com a tua identidade. Você precisa saber onde está a tua identidade, né?
Porque você tem uma bagagem, tem uma vida antes disso. E quando você não consegue se comunicar, a pessoa acha que ela te julga por aquilo. Acha assim, não, esse dali é, né, tem um retardamento, alguma coisa, porque né, não sabe falar, não sabe se expressar. Ela esquece que você fala outros idiomas, né? Que você também tem uma bagagem e, tipo assim, naquele momento você é um nada, entendeu? Então... Não, uma coisa que a gente também aprendeu muito e que vem muito com o que a gente tem compartilhado foi que nós fizemos uma escola de treinamento. Logo chegamos no Oriente Médio, que era uma escola de segundo nível, só para quem está entrando naquela região, né? E eu lembro que a pessoa estava falando sobre culturas. E ela falou assim, olha, vocês têm que entender que vocês podem dar o melhor de vocês, ou vocês têm que dar o melhor de vocês para entrar na cultura. Só que você nunca consegue entrar numa cultura 100%. Por exemplo, vamos dizer, eu morei no Egito. Nós moramos no Egito. Então, por mais que eu dê o meu melhor para tentar me aproximar o máximo deles, eu nunca conseguiria ser 100% natural. Por conta da sua história, né? Por causa que eu era. Então, existem estudos que provam que você consegue entrar dentro de uma cultura 70%. Sim. Entendeu? Da mesma forma que você nunca deixa de ser o que você é. Por exemplo, no nosso caso, nós somos brasileiros. A gente nunca vai deixar de ser brasileiro. Só que hoje já deve ser estranho também por causa das culturas assimiladas. Mas é exatamente isso. Você só entra 70% e você também só perde 70%. Sim. Então, na lógica, você se torna uma pessoa que você não é 100% de cultura, você é 140%. Sim. Sabe? Então, você tem essa troca. Sim. E o que eu vejo, principalmente nessa geração mais nova que quer sair para missões, é que a pessoa não está disposta a abrir mão da sua cultura, né? Por exemplo, o Raul sabe disso, ele me enrola o tempo todo. Ele sempre fala assim, ó, o Raul, quando eu estou vindo para o Brasil, ele, ó, vou te levar para comer churrasco, vou te dar guaraná. Nem churrasquinho, nem aqueles bacon, sabe? Aqueles baconzinhos, né? nada. Raul sempre apronta comigo. Mas, por exemplo, churrasco é uma coisa que eu amo. E todo mundo que é brasileiro ama picanha. Sim. No exterior você não tem picanha. E eu lembro que Karina ficava rindo porque no início eu acordava sonhando com picanha e chorava. Eu sentava na cama e chorava. Mas é uma coisa que você vai abrindo mão. Por missões, né? Você vai abrindo mão pelo reino de Deus. Não, isso é o mínimo. Esse é o mínimo. Eu tô falando isso mínimo. Esse já adaptou, né? Arroz, feijão. Porque muita gente pergunta, vocês comem arroz e feijão? Comemos, mas acaba que é muito raro. Não é mais, entendeu? Ou você... Eu acho que a comida a gente nem considera mais. Nem considera mais, a gente nem liga mais. Mas no início foi um choque, não foi? No início é difícil. No começo, No começo você tem saudade, né? Por exemplo, quando a gente morou na Inglaterra, poxa... o almoço de lá é um sanduíche daqueles pão pluma, né? Não, é um uma pão fatia que cola de queijo, no céu da boca. Aquele pão que gruda mesmo, sabe, na boca, isso mesmo. E debaixo de neve, no frio, você como brasileiro gostaria de ter um almoço quentinho, né? Uma refeição quente e aquele pãozinho pluma com uma fatia de queijo e um pacote de salgadinho, que naquela época era pra gente super incomum, você ter aquelas batatas fritas com gosto de vinagre, que pra gente, naquela época, 22 anos atrás, nem conhecia batata frita com gosto de vinagre, né? E é isso. E aí a refeição principal é às 6 da tarde, né? Com a família. Então, você sente, claro, essas diferenças, né? No clima, a cultura que é diferente. A forma de pensar, a forma comportamento. Em ingleses é muito sim, sim, não, não, o que hoje eu aprecio muito, eu acho muito bacana essa questão, porque você sabe que eles estão falando a verdade, e você não precisa ficar enrolando para falar o que quer, né? Bem diferente dos brasileiros, né? Karina, e como que você aprendeu isso? Que eles são bem vai no ponto, não fica enrolando. Por experiências mesmo. Tá, mas conta uma experiência. Quem sofreu foi eu, não foi ela. Eu lembro que certa vez a gente morava com... na Inglaterra nós moramos porque o objetivo era aprender inglês e também trabalhar com as igrejas locais no sentido de despertá-los para um amor, um avivamento para investir em outras nações, principalmente no Oriente Médio. E aí a gente passava, cada 3 meses nós morávamos com uma família inglesa diferente.
Então, para aprender um sotaque diferente, né? E também para não ser muito pesado para uma mesma família, ficar lá por 6 meses, 1 ano, ficaria difícil. E a gente pagava aluguel para morar, então, a cada 3 meses com essas famílias. E uma dessas pessoas foi um professor de inglês nosso. E um dia o Abner amanheceu com muita febre, com muita dor no corpo. Isso nós estamos falando há muitos anos atrás, tipo uns 22 anos atrás, porque a gente casou e já foi, né? Já se A lua de mel de mudamos. vocês foi no campo. Depois de 2 meses e meio, bem kamikaze mesmo. Hoje eu faria diferente, claro, mas tudo bem. E aí a gente estava lá, ele estava doente, e eu falei, você precisa ir para um médico, porque você está mal. Já tinha uns 2 dias que ele estava assim, se tremendo de febre. E aí, descendo, né, eu estava lá na cozinha e falei com esse nosso professor, falei, o Abner não está muito bem e tal. E aí ele falou assim, você quer que eu leve ele até o hospital? Porque o hospital era cerca de quantos quilômetros? 3, 4 quilômetros. Uns 3, 4 quilômetros a pé, né? A pé. Não, a distância não muda. 3, 4 quilômetros. A pé ia ser mais distante pra gente, claro. E aí, ele falou, você quer que eu leve ele lá? Você quer que eu leve vocês lá? E aí, como uma boa brasileira, você não vai falar de cara, pelo menos na nossa época, né? Você não falava que sim, por favor. Você falou, não, imagina, não quero te incomodar. E como um bom inglês, falou, tá bom, então. Tchau. Ele entrou no carro e foi embora. E eu tive que andar debaixo de neve para ir no hospital. Tremendo todo debaixo de neve. Então, aí ele ficou cabreiro, obviamente. E aí eu aprendi que na Inglaterra o sim é sim, o não é não. E o que passa disso, você vai se dar mal. Faz sentido. Então, eu acho que ser missionário é ser quem você é no dia a dia. Eu acho que você tem que ter espaço para Se adaptar. se adaptar. E também, assim, sabe, na verdade, Paulo fazia o que ele fazia, ele não precisava de nenhum título. E você tem que ser exatamente o que você está falando, ser quem você é, né? Ser intencional, observar as oportunidades, mas ser criativo, dar espaço para as pessoas e olhar como oportunidades por servir. Às vezes são coisas tão pequenininhas, mas que marcam uma pessoa, tipo dar uma carona. Eu sei que aqui no Brasil é difícil, às vezes, você dar uma carona pela questão da violência, mas esses tempos a gente estava lá, eu estava saindo do hospital. Outra coisa, uma coisa tão prática. Eu amo doar sangue lá em Chipre. Sabe, pode parecer uma besteira, mas eu acho que faz a diferença. E é uma coisa que não custa nada. Né? E eu estava lá no hospital, saí de lá e tinha uma senhorinha pedindo uma carona, sabe? Então, tipo assim, tem tantas maneiras, não é somente o fato de você pregar. Você vai pregar, mas a sua pregação ela tem que estar... precisa mostrar ela. acoplada com suas ações, sabe? Não é só aquela coisa chata de ficar igual um pica-pau na cabeça da pessoa, né? Se a sua vida não prega, então por que as suas palavras têm que pregar? Tem que ser as duas coisas, né? Mas isso sempre foi assim? Ou no início era ser um pica-pau? É porque você já me conhece, né? Depende, a gente tem que dividir, né? Anterior a missões, depois de missões, né? Assim, quando eu era jovem, eu tinha muito esse amor, né? Essa vontade, assim, eu era muito empolgada, né? Eu queria muito falar de Jesus e eu falava, mas eu não tinha o discernimento e a sabedoria. Então, eu acho que e isso eu acho muito importante, tem que vir junto. Porque tem horas que você tem que ficar quieto. Mas isso você aprendeu no caminhar, conforme você foi vivendo? Como que foi A minha esse processo? primeira professora foi minha mãe, né? Ela te ensinou direitinho. Ela me ensinou que ela não aguentava mais que eu falasse de Jesus, porque estava sendo chata, insistente, né? Às vezes, o Senhor, Ele quer que você se coloque no lado da pessoa, ajude ela, ouça a história dela, sabe? Porque tem um versículo que eu gosto muito que Jesus ele diz assim, fazei amigos, porque esses vão receber você nas moradas celestiais. E é um versículo que, infelizmente, não se fala muito, né? A gente esquece lá no meio das histórias. Fazei amigos, porque os teus amigos, eles já criaram um elo de confiança em você.
E as pessoas, elas não querem simplesmente uma mensagem, porque aqui no Brasil você liga a televisão, tem 1 milhão de mensagens. Você liga a rádio, tem 1 milhão de mensagens. Então, você quer ver o que está acontecendo na vida da pessoa, e a pessoa, quando você tem confiança, ela tem autoridade para te passar uma mensagem, né? E ninguém quer ser usado. E isso eu acho que é um dos grandes erros no meio evangélico, que às vezes a gente, sem querer, talvez, não é intencional, você acaba usando a sua pessoa para você fazer talvez mais um ministério. Tipo, eu cumpri a minha lista. Né? Então, assim, evangelizei, legal, cumpri aqui a minha lista. Não é assim que as coisas funcionam, elas têm que ser, o coração tem que ser, né, vindo de um posicionamento de amor, vindo de um posicionamento que você valoriza aquela vida. Tem que ser por compaixão, né? Isso. Que a gente olha quando Jesus ele vai, ele sempre se move por compaixão, né? Quando ele olha, ele vê, aí ele vai, né? E ele sempre estabelece relacionamentos. Isso é uma das coisas mais incríveis, né? E até então que eu estava falando sobre o quanto missões foi deturpada no processo, né? Sim. A gente olha, vamos fazer uma campanha missionária na igreja. Geralmente é entregar panfletos ou ir falar rapidamente Jesus te ama e é isso aí. Quando na verdade isso não constrói pontes, né? Olhando hoje, né? Vocês saíram daqui do Brasil há muito tempo. Como você comentou até, né? Vocês casaram e foram para o campo e estabeleceram família no campo. Sim. E construíram muitos relacionamentos, muitas pontes nesse tempo, né? Como que foi todo esse processo de sair do Brasil, de começar uma vida a dois fora, que daí já tinha os desafios de começar uma vida a dois e mais os desafios do campo, e depois de ter filhos, né? Você comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas ter filhos é uma cultura completamente diferente. E vocês, nesse tempo, também foram para alguns lugares com culturas completamente diferentes. Como foi todo esse processo, né, na vida de vocês? Hoje a gente pensa diferente, né? Eu acho que termos casado e de repente já estava tendo que não somente nos conhecer como marido e mulher, mas temos que conhecer uma outra cultura, aprendermos uma outra língua. E no topo disso ainda, nós saímos como uma equipe. Sim. Né? E com 6 meses que nós estávamos fora do Brasil, o casal que era o líder da equipe precisava ir para o Egito. Sim. Porque eles tinham que ir bem antes para ver... na verdade não foi 6, perdão, 3. Eles precisavam ver casas, apartamentos, visto, toda a parte burocrática para a equipe, né? E nós éramos os mais novos na equipe. E eu lembro que tinha gente que já tinha 5, 10 anos de missões, nós tínhamos meses. Para situar, eu saí com 22 e você saiu com 24. Eu saí com 21, ela com 22. Gracinha. Eu saí com 24, Karina com 22, então eu era bem maturo, sabe? E eu também. Então, mas aí é Deus, né? Deus, ele faz umas coisas assim que você fala, meu Deus. Glória a Deus por Deus, Você né? tem certeza? Deus, Às vezes Deus. eu falo assim, pai, mas você tem certeza que você foram traçou certo? isso certo? Porque depois de 9 meses que nós já estávamos na Inglaterra, esse casal que liderava precisava ir, e eles decidiram deixar um casal de líderes para cuidar da equipe que estava ficando para trás. Eles chamam a gente para conversar e falam assim, olha, nós buscamos a Deus, nós oramos e consultamos a equipe para o próximo líder. Eu fiquei assim, poxa, mas não consultou a gente? Aí ele falou assim, o direcionamento que nós temos é que você e Karina irão liderar a equipe. Então, ainda juntou isso, né? Recém-casados, língua nova, cultura nova, aprendendo tudo e Liderando uma equipe. depois ter que liderar uma equipe. Então, não foi flores. O pessoal olha assim, nossa, Nossa, que lindo! não foram flores teve mesmo. muito espinho, teve muito cacto aí pelo caminho, sabe? Muitos embates, né? Assim, Porque a gente liderar uma primeiro, equipe. porque assim, ele de Brasília, eu de Joinville, né? Ele era uma cultura quente dentro de Brasília. E eu, tipo, né, descendente de alemã e sei lá o quê, uma mistura Vocês não aí. tiveram tanto tempo de namoro também antes, né? Nosso tempo de namoro foi 6 meses. E Namoro foi no tempo noivado. que você também estava fazendo Eu algumas ainda estava fazendo práticas, tudo, né? fazendo minha escola de treinamento para missões. Nós éramos amigos por 6 meses.
E aí começamos a namorar, então namorar, noivar e casar por 6 meses. Foi assim. Mas assim, Foi a gente sabia o que a gente estava É. certo disso, a gente sabia que era isso que a gente queria, nós tínhamos o mesmo propósito, então, tipo assim, só que a gente, quando a gente namora, eu acho que todo mundo que casa pode concordar com isso, que é muito diferente o namoro, né, e o noivado de um casamento, porque você vai conhecer a pessoa mesmo no casamento, dia a dia. né? E aí você conhece o lado que não é o lado romântico. Só que aí quando você passa por essa transição, estando num outro país, né, uma outra língua, um outro clima e aí uma realidade também ministerial que é nova para você, então são muitas batalhas ao mesmo tempo. Então o seu nível de talvez assim, de você, a sua paciência, Tolerância. né? A sua tolerância já não é mais a mesma. Então a gente tinha até para brigar, né, para discutir, a gente tinha que fazer por mímica. Porque a gente na estava casa dos morando outros. na casa dos outros, entendeu? Então, assim, sério, o primeiro ano foi extremamente difícil. Então, assim, nós vencemos por Deus o primeiro ano. Eu acho que a gente também pela misericórdia. teve esse casal de líderes que foi, como é que fala? Importante nessa caminhada, Foi. né? Porque eles observavam, eles já tinham mais caminhada, eles já tinham morado fora, eles sabiam como é que era. Então, a gente chegava para ir para aula, eles olhavam, Já sabia que já não estava já bem. sabia que não estava bem, no final da aula já pegava. E eles não tinham, tipo assim, foram pessoas que ajudaram demais, mas eles não tinham muito tato. Então, quando tivesse que falar, chegava e falava, o que está acontecendo aí? Por que você faz assim? Por que você falou assim? Até porque acho que não tinha muito tempo, né? Não tinha muito tempo e você está debaixo de pressão. Por quê? Porque a gente teve um ano certinho para aprender inglês. Sabe? Então. E tinha que aprender. Entendeu? Se aprendesse. Por quê? Porque o inglês foi a ponte para a gente aprender o árabe. Sim. Então você não tinha esse meio tempo Ele de. é a base, né? Praticamente pra lá. Porque lá no Egito, quem que ia falar em português com a gente? Sim. Né? Como é que a gente ia ter aulas em árabe sem ter uma língua ponte? Hoje em dia, né, eu aprendi dar aula de línguas usando a própria língua. Então, eu posso usar o inglês para dar aula de inglês, mas naquela época não tinha muito essa didática. Então, a gente tinha que ter o inglês como língua ponte. Então, assim, pra gente muitas coisas foram no supetão mesmo, assim, no rápido, né, é urgente, e foi assim. E eu acho que isso foi bom porque nos deu uma habilidade de usar essa experiência para instruir outros, sabe? Tipo, olha, você quer ir para fora? Você vai casar? Você casa, fica um ano aqui, pelo menos. Né? Você vai evitar ser tão esticado, porque nós somos muito esticados. Aquele negócio, é possível, mas se você puder exato. Evita, não sofre tanto, né? Para que sofrer tanto? A gente passou cada uma, assim. Agora, tem o outro lado também, né? Hoje eu olho para trás, assim, e às vezes já me peguei pensando, né? E se eu tivesse sido solteiro, como é que teria sido? Eu acho que eu não teria sido tão bem forjado como eu fui. Porque acaba que um ajuda o outro, entendeu? Acaba que um carrega o outro. Porque o ministério é assim, o casamento também, né? Você nunca os dois vão ficar down ou para baixo simultaneamente. Sempre um tá ruim, o outro tá melhor, e depois faz essa inversão de valores. E aprender línguas é a mesma coisa. Sabe, tem aquele dia que você acorda falando a língua que você está aprendendo, nossa, sente o nativo, sabe? Você, não, tô falando, mas também tem dia que fala, meu Deus, que lixo que tá hoje, o que tá acontecendo? E você não sai nada, sabe? Aí o outro tá melhor. Então, esse lado de casal é importante também, sabe? Não estou dizendo que o solteiro não possa ir, não é isso. Mas é quando você sai como casal, existe essa... Um carrega o outro, sabe? Nos momentos complicados. Até sustentar, né? Eu acho que na hora que o bicho pega, tem alguém que você tem consegue alguém que tá chorar. ali, que você corre pra lá, você Porque sabe. os solteiros passam por muita solidão. Quando é transcultural, né? Quando eles estão indo para tão longe, é muito solitário. Porque, assim, vamos falar a verdade, vai chegar uma hora que, né, final de semana, o nativo quer estar com a família dele. Né? E vai fazer lá a celebração dele com a família dele, você escuta a musiquinha do final de semana, o churrasquinho deles e você está sozinho.
Então, a gente tenta abraçar, né, os solteiros quando nessa situação, mas é mais difícil. E principalmente para mulheres, se elas forem solteiras para o Oriente Médio, elas vão passar por desafios muito grandes. Então, por isso é importante estar inserido numa equipe, né? E a questão que você falou, Esther, de filhos, para a gente não foi fácil, porque nós somos brasileiros, então nós estamos sendo inseridos numa cultura nova, numa realidade nova. Mas para as nossas filhas, essa é a realidade delas. Desde sempre, né? Elas... Sim, é isso natural para elas. Eu acho que o que pega é a saudade, né? A saudade dos avós, porque elas vieram para o Brasil a cada 2 anos somente. Então, para uma criança, você que é mãe, né? Existe uma diferença assim gigantesca dos 2 anos de idade para os 4, dos 4 para os 6. Então, essa conexão é um preço alto e com a igreja. E a questão da disponibilidade do evangelho, de uma igreja... Porque aqui no Brasil vocês estão num oceano evangélico. Sim. Tem cada esquina você encontra uma igreja. Você tem igreja em tudo que é lugar, mas você tem livraria evangélica em tudo que é lugar. Esses tempos, um pastor amigo nosso pediu para a gente uma Bíblia em grego, uma Bíblia X que ele gostaria de ter. Só existe uma livraria evangélica no país todo e a gente nunca conseguiu achar. E ninguém consegue achar. Nunca consegui achar. Teoricamente existe. Não, existe. Porque o Google nunca leva a gente no lugar certo e a gente ia precisar de um nativo para ir com a gente, mas é em outra cidade, entendeu? Então, é outra realidade. Que coisa, né? Vamos lá, vocês comentaram um pouquinho sobre os desafios, né, de estar lá, e, enfim. Mas também teve muitas coisas boas nesse tempo todo, né? Conte alguns testemunhos de coisas que vocês viram a mão de Deus de forma muito sobrenatural. Consegui sobreviver 22 anos em missões. Isso é uma coisa sobrenatural mesmo. Deixa eu ver. Acho que a palavra certa nem é sobreviver, não é amar. É amar, né? É amar o que você faz, é saber que você, em comparação, o que você se doa é pouco pelo que você recebe, sabe? Você enriquece muito, né? Espiritualmente você cresce muito, as amizades que você ganha, as histórias que passam por você, que marcam a sua vida para sempre, e é isso. Eu acho que, para mim, uma coisa que me marca muito, me marcou e marca até hoje, é você ser esticado a abrir a sua visão em relação ao Evangelho. Sim. Porque o que acontece? Eu sou brasileiro, então o Brasil tem uma forma de doutrina, mesmo que tem milhares de doutrinas aqui dentro, acaba que no final muitas ainda têm uma raiz que... Acaba sendo bem parecido, vamos dizer, uns 50% ali, todo mundo vai pensar do mesmo jeito, depois ela vai fazer essas ramificações. E quando você sai e que você começa a lidar com outras culturas, sim, com outros... worldview, visão de mundo bíblico, você olha para você e fala assim, eu sou muito egoísta querer colocar que eu sou o melhor. Porque o meu ponto de vista, ele é um ponto de vista brasileiro. Sim, ele é bíblico, legal, não estou falando que seja antibíblico. Mas é a nossa forma de ler. Mas é a forma de ler. Então, uma coisa que a gente aprendeu também foi que cada cultura ela tem os seus óculos. Uhum. Então, eu como brasileiro tenho meus óculos brasileiros. Quando eu vou para um ministério, para o campo transcultural, eu tenho que fazer essa mudança de lente. Porque eu não posso olhar para o evangelho lá como eu olho para o evangelho aqui. Até porque você está pregando para quem está lá. Não para quem está lá. E a pegada é totalmente diferente. Sim. E isso quebra muito, porque isso leva você a ter que ser obrigado a mudar, fazer mudança de paradigmas, que você está enraizado lá dentro do seu ponto de vista cristão. Você fala assim, e você se debate. Eu me debati muito, sabe? Eu lembro que um certo país aí do Oriente Médio, porque falaram que eu não posso mais falar lá da Disney, falou, você está proibido de falar da Disney, de Marte, porque
O Pacheco achou que eu tava indo pra Disney falar pro... Eu falei, Pacheco, Realmente na Disney. eu falei, Pacheco, não é assim, Pacheco. Não é, a Disney é só para ilustrar o país, a região, porque lá não pode se pregar, sabe? O Resina achou que eu tava indo lá para Marte e ele perguntando para Ana Paula, a esposa de Cezinha, como que o Abner foi para Marte? Como prega em Marte, como né? que prega em Marte, né? Então, o Marte, a Disney, é só para tentar demonstrar uma região Ilustrar. que a gente não quer falar onde, né? Mas, segundo o Raul, ele falou para mim que eu poderia falar que todo mundo ia entender. Que eu fui lá para Plutão uma vez, e lá nesse país, nesse universo aí, lá perto de Marte, do planeta, né? Igreja evangélica era proibida, sabe? A perseguição era muito puxada. E vieram de uma sequência que foi um período até longo, coisa que não é comum em países, sabe, fechado para o evangelho. Mas esse país específico, eles começaram aí no finalzinho de 92, eles varreram que eu digo assim, eles não permitiram mais que nenhum missionário morasse naquele país. Então eles conseguiram tirar todos. E quando eu digo todos, não é só evangélicos, tá? Aí vai tudo que é tipo de missionário. E só ficou uma igreja permitida no país, que foi a Igreja Católica Romana. E eu lembro que ficou um remanescente lá, que foi aquele sobrevivente, literalmente sobrevivente de toda a perseguição. Só que era até uma moça, ela não poderia morar mais lá, porque ela era próxima a fazer a renovação de visto, e eles iam barrá-la. E os únicos que poderiam ter acesso ao país religiosamente seria o bispo, o grande chefe da Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Romana desse país. Sim. Porque ele foi enviado para lá pelo Vaticano. Então o governo só reconhecia aquela igreja e uma pessoa deles. Uhum. E o tempo foi passando, ele conhecia essa moça e falou assim, olha, vamos marcar um dia para você vir aqui na paróquia, para a gente conversar, tudo. E ela foi, ele falou assim, olha, não tem condição de vocês morarem aqui como evangélicos. Porém, nesse momento, nós precisamos unir forças. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o visto. Você vai ser uma pessoa que trabalha para a igreja. E o seu visto, ele vai vir do Vaticano. Quem vai te dar o visto religioso aqui é o Vaticano. Sim. E eles deram, ela ficou, tipo assim, muita coisa aconteceu através da vida dela. E isso para mim foi um dos primeiros quebras que eu tive. Por quê? Igreja Católica, oh meu Deus, como que pode uma missionária? Ué, Deus ele pode usar qualquer um. Então são essas mudanças de paradigma que você precisa viver. E para mim foi uma experiência gostosa, porque logo depois eu comecei a ter contatos com vários padres. Sabe, de um país que nós moramos, e foram experiências maravilhosas. Eu morei num outro lugar onde eu tive um relacionamento muito 10 com o padre. Até porque existem padres que são crentes, até mais que um monte de crente. E existe muito pastor, e tem muito pastor também que não são tão crentes, que precisa se converter. Então, mas porque a gente cresce dentro dessa bolha, lembra que eu falei da lente dos óculos brasileiros, que ou é isso, se não for isso daqui não serve. O reino de Deus não é feito disso. É porque aqui existe muita divisão e você, sei lá, por uma experiência, você julga todo mundo por uma experiência, mas não é assim. A própria, sabe, depois um outro quebra que eu tive em termos de ter que mudar a forma que eu penso, sabe? Foi um amigo que falou assim, por que você já assistiu o filme da história da Madre Teresa? Eu nunca vou assistir. E ele falou, não, assiste. E me quebrou. Sim. Sabe, eu lembro que quando ela estava... Constrangedor. E depois você foi para a Índia, né? E depois eu pude ver, sabe? E eu lembro uma coisa que me marcou, foi porque ela sofreu muita pressão. Porque ela era mulher, tudo, solteira, querendo ir para a Índia, um país muito machista. E eu lembro que uma certa pessoa, ela falou assim, então me diz uma coisa aqui. Porque eles não queriam ela lá, sabe? Queriam que ela saísse de lá. Ela falou assim, o que você quer ser? O que você quer fazer nesse país? Você é uma mulher,
você é solteira, você já tem idade, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, eu só quero ser uma coisa. Eu só quero ser um lápis na mão de Deus. Ele, como assim? Para escrever a história de salvação dos perdidos da Índia. E ela foi quem ela foi. Não estou aqui dizendo doutrinariamente. Isso daí a gente não está entrando sabe, nessas... então, não estou falando disso. Eu estou falando... Mas o fruto dela comprova um monte de coisa. O fruto dela comprova. E às vezes ela era tão apaixonada pelos necessitados que às vezes eu me sinto envergonhado quando eu vejo algumas coisas, sabe? Então são esse tipo de coisa que a gente precisa mudar, mas que me marcou muito. Foram experiências muito gostosas. Eu acho que um exemplo aí, lógico, quando você vai para missões, você tem alguns sonhos. Ministério, você tem alguns sonhos. Eu gostaria de ver isso, eu gostaria de ver aquilo. E eu tive alguns sonhos que eu saí do Brasil, assim, Deus me permite ver alguns batismos acontecendo, né? E aí vem um pouco também da realidade de que nem tudo é romântico, né? Levaram-se 7 anos, 8 anos, até a gente ver o primeiro batismo acontecendo assim na nossa frente. Até porque sabe? em Plutão, né, é realmente uma decisão de vida ou morte, né? Exatamente, entendeu? exatamente. Como Plutão está fora da Terra, se pegar a pessoa, eles jogam para fora. Ela vai sair voando no espaço sideral, entendeu? Mas levaram-se 8 anos. Aí a pergunta é, você está disposto a pagar um preço por 8 anos por uma pessoa? Sabe, você está disposto a querer viver aquele mesmo fogo que você saiu há X anos? Eu não sei, porque cada um é uma história diferente. E você vai ficar com aquele mesmo ânimo, com aquela mesma... Eu quero. E, tipo assim, não acontece. Sabe, mas assim, pela misericórdia de Deus aconteceu. A gente viu, a Karina teve Alguns, sonhos. né? Um foi na banheira da nossa casa. Que a tua filha descobriu agora. Minha filha descobriu agora, exatamente, eu nem sabia. Claro, escondido, porque na época o marido dela não era, né, crente, era de uma outra religião que realmente persegue uma questão de honra. Você deixar a religião deles, né, é algo assim... incabível, inconcebível, e eles realmente punem para honrar, para lavar a honra com morte mesmo. Então eu lembro assim que foi um dia tenso. E aí, como ela era uma mulher, eu só chamei mais 2 mulheres da confiança dela que estavam ajudando no processo de discipulado. E uma pessoa ficou na porta de casa olhando para ver se ninguém vinha naquele momento. Né? E foi um momento muito bonito, porque ela estava pronta para aquilo. A gente teve que repetir a lição sobre batismo umas 6 vezes para ela poder entender, né, a necessidade e para ela falar assim, não, eu quero isso. E foi muito emocionante isso. E aí hoje, depois de vários anos, eu acho que deve ter se passado um outro 7 ou 8, hoje eu já não estou mais naquele país, mas eu tenho contato com ela. E ela mandou a mensagem, acho que foi no começo desse ano, né, que o marido dela aceitou Jesus, né, e está seguindo a Cristo. Então, é muito emocionante isso. E ela continua falando de Jesus. Então, a mensagem, ela é uma mensagem que continua a se propagar, né, que permanece, porque o ciclo não para aí. Quando a pessoa entende que Jesus, ele é o único significado da vida dela, ela vai entender que o outro, então, não achou esse significado. E, naturalmente, ela quer passar para frente. Então, assim, por isso que eu acho que a gente fala, né, missões e tal, mas nem precisaria falar essa palavra, porque teria que ser tão natural, Deveria ser da vida de todo crente. Tão parte que não precisava nem dar um nome para isso, porque é viver. Missões é viver, né? Eu acho que outra coisa também é que às vezes você vai ministrar, você vai tentar comunicar, a pessoa vai ouvir, mas não quer dizer que você que vai colher. Sim, talvez o outro que... Às vezes você está ali com a pessoa o tempo todo, você está semanalmente, você investe, e chega um tempo que você tem que ir embora. Sim. Aí você vai embora meio até um pouco frustrado, poxa, investi tanto e nada. Aí chega uma pessoa lá, faz uma coisinha tão simples, fala assim, aí a pessoa se converte, né? Então, é o que a gente tem falado. Eu acho que o evangelho é um estilo de vida diário. Sim. Sabe? Porque você vai mostrando, e às vezes as pessoas, sem querer, falam assim, uau,
aconteceu. Até porque é convencimento do espírito, né? Às vezes a gente tenta convencer na nossa força. A gente tenta fazer o papel dele, né? Tenta verdade. fazer o papel dele. É verdade. Karina, você comentou, e até o Abner comentou um pouco, que lá em Plutão era um país bem machista, né? Como que é ser missionária num país assim, onde a mulher não é muito reconhecida, não é muito aceita? Como que foi esse processo para você? Num dos primeiros países que a gente foi bem complicado, porque tinha muito assédio, né? Eu fui nova e, assim, não é uma coisa que eu fui só assediada. Toda mulher praticamente é assediada lá. Estrangeira, né? Principalmente estrangeira, porque, assim, culturalmente, tem várias coisas, por exemplo, como que se acontece um relacionamento, né, de namoro, noivado, casamento. Naquele país, na maioria dos países do Oriente Médio, namoro é uma coisa que não existe, né? Então, os pais do noivo escolhem uma noiva para ele, que às vezes já é da própria família, dentro da família, às vezes é uma prima, né? Porque a mulher não tem muita escolha, né? Mas a família que escolhe e a outra família que aceita, né? É que depende do país, existe uma certa flexibilidade ou não, mas em geral, nós vamos falar em geral... os pais do noivo, geralmente o noivo fala, gostei dessa, né, daquela moça, os pais do noivo vão lá e conversam com os pais da noiva, né, e eles visam também o lado financeiro, porque eles já pensam, olha, se for acontecer um divórcio, alguma coisa, né, então eles pedem um dote, então eu quero um apartamento, eu quero não sei quanto em ouro, porque se acontecer um divórcio, a mulher vai ter alguma coisa na vida, porque já é difícil depois ela se casar. Então, assim, tem toda essa questão do machismo, que a gente, pelo menos, vê isso como um machismo. Né? E para eles é a cultura. Na cultura deles, a mulher se vestir toda, né, coberta e tal, é o cuidado que a família está tendo com ela, para ela não se expor. Observação. Porém, como é muito assim estimulado, o afeto pode ser só demonstrado de homem para com homem, né? Na rua, tem alguns países que se você for no Oriente Médio, você vai ver que o homem anda de mão dada com o homem, e não é nenhuma questão, é uma questão normal isso, né? Não é uma questão né, de homossexualismo, alguma coisa assim nesse sentido, não, é uma questão cultural. E também as mulheres demonstram afeto para com as mulheres, mas não existe esse negócio de namoro, né? Então, lá faz um casamento e acabou-se. O afeto físico vai ser demonstrado depois do casamento, entre quatro paredes, e acabou-se. Não vai ver ninguém se beijando na rua, esse tipo de coisa não existe, não é aceitável. Até mesmo andar de mão dada é uma coisa já diferente para eles. A Ana Beatriz, deixa eu pegar um gancho aqui. A primeira vez que ela viu um casal se beijando na boca, ela já tinha uns 12 anos e foi em Joinville. Ah, é? Foi choque. Não, assim, quer dizer... Não, tipo, na rua, na ao vivo, rua, ao vivo. Aham. Na TV já tinha visto. Mas ao Ao vivo. vivo e a cores. A gente se beija, né, amor? Ah, mas vocês estão entre quatro paredes, né? Exato. Mas assim, então o que acontece? Tem muito esse negócio. Então, porque existe essa repressão tão grande, né, que homem não pode demonstrar nenhuma, né, não ter nenhum contato com mulher, e aí aquela questão religiosa também, existe uma repressão muito grande. Então, o que acaba? Tudo que é muito reprimido, né, não, a pessoa, eles não sabem lidar com tudo isso, então eles só pensam no lado sexual, sabe? Então, assim, e também tem a questão, vamos supor, da mídia, né? Em certos países do Oriente Médio, em certos países, não todos, mas os mais fechados, né? Não existe uma questão de mostrar beijo na boca na televisão, ou nudez, ou né, uma relação sexual aqui que é praticamente toda na sua cara, que nem no Brasil, numa televisão. Isso para eles é algo, né? Meu Deus, não pode de jeito nenhum, é uma vergonha. Então, Estados Unidos, Brasil, México, né? Passa esse tipo de programa, de novela, de filme, e eles assistem lá e pensam que tudo que é estrangeiro é assim. Entende? Então, quando você vai como estrangeiro andar em alguns países, eles vão querer passar a mão em você, vão querer te assediar, vão querer falar palavras terríveis,
Porque é uma estrangeira, então é Ela tá igualzinho, acostumada. né? Igualzinho que eu vi lá na televisão. Que as nossas mulheres não são assim, mas as deles são. Então eu passei por muita dificuldade em certo país que eu fui, não foi em todos. Um que a gente morou mais tempo, 14 anos, eu não passei por isso, graças a Deus, nunca ninguém mexeu comigo. Mas num dos primeiros foi muito difícil. Eles, né, fisicamente abusavam e, né, esse negócio de tocar era muito difícil e também verbalmente, sabe? Mesmo quando eu estava grávida, andando na rua, com 9 meses, o carro parava do lado e falava coisas que eu nunca gostaria de ter ouvido, mas eu descobri que não era só comigo, até com as próprias locais, sabe? Eu estava, às vezes, no metrô e eu via, né, até uma pessoa que se dizia ser cego, entrando no metrô que era só para as mulheres e passando a mão nas mulheres. Então, assim, é uma questão difícil, mas não são todos os países do Oriente Médio que são assim, então, graças a Deus, essa segunda experiência foi tranquila quanto a isso. Agora, não é só essa questão. Dependendo de quão, digamos, fanático a pessoa é na religião dele, você se sente um papel, um nada. Porque, às vezes, a gente ia conversar com um atendente de loja, alguma coisa, por conta da cultura, ele não podia olhar para mim. Então, eu fazia uma pergunta, porque era de interesse meu, algo feminino, mas ele respondia olhando para o Abner, né? Então, assim, isso requer um entendimento cultural, de entender que isso não é contra a minha pessoa, mas isso é a cultura. Para não sair ofendido no processo. Sim. Deve ter sido fácil. E Abner, né? Eu sei que você falou em situações muito perigosas, né? De vida ou morte mesmo em algumas situações, né? Até a questão até que você falou do batismo, né? De ter batizado aos escondidos, mas eu sei que isso fazia parte da rotina de vocês, né? Como era viver isso e como se manter vivendo por tantos anos? Como que foi esse processo para você? Eu penso que, novamente, a gente volta no ponto lá do início da nossa conversa aqui, né? É viver uma vida normal. Acho que você também não pode achar que você é o super-homem, né? Sim. Eu sou o super-homem, vai acontecer, eu vou fazer isso. Não, porque também, se Deus não te pedir para fazer aquilo, você não tem para que fazer, porque depois você vai ter problema sim, sabe? Mas, normal. Sim. Dependência, né, amor? Uma coisa muito importante é a dependência do Espírito Santo. Sabe? E ela não pode ser só quando você quer ou quando você... não, hoje eu tô afim de estar ali grudado nele. Eu acho que não. Isso aí tem que ser sua vida diária, né? Vou dar um exemplo mais ou menos tranquilo. Mas logo que nós chegamos no Líbano, tinha muito carro-bomba. Muitas explosões mesmo. E eu lembro que uma vez... específico, em 2007, eu tive que operar o joelho. Eu lembro que eu tive que voltar depois de alguns dias da cirurgia para fazer um acompanhamento. Eu lembro que eu saí, passei no banco, que eu tinha que resolver algumas coisas no banco, para a organização que a gente trabalhava. E ainda falei pro pessoal do banco, falei, tô indo pro hospital tal, porque eu operei o joelho e tudo. Peguei, eu tava dirigindo a van, inclusive, e fui embora. Quando chegou numa certa altura da entrada de Beirute, eu tinha duas opções. Ou eu ia pelos subúrbios, que era como se fosse um contorno para evitar o centro, ou eu iria pelo centro, mas eu ia pegar um trânsito gigantesco, daqueles difícil, né? Então, para ir mais rápido, eu sempre ia pelo subúrbio, sempre por fora para ir. E naquele dia, quando eu estava chegando, eu senti muito nítido, a voz do Espírito Santo, ouvi muito nítido, perdão. A voz do Espírito Santo falou assim, vai pelo centro. Aí você pensa, poxa, mas eu vou pegar um trânsito. Aí você ainda dá aquela ensaiada, né? Minha cabeça. E, de novo, vai pelo centro. E foi tão nítido aquilo que eu fui pelo centro. Quando eu chego no centro mesmo, aí aquele trânsito pesado, o celular toca, era o pessoal do banco.
onde que você tá? Onde que você tá? Onde que você tá? Eu falei, tô no centro de Beirute, tô passando na rua, tal, assim, assim, assado. Ah, tá bom. Eu falei, por quê? Ele falou, não, uns 15 minutos atrás explodiu um carro-bomba em tal lugar, assim, assim, assado, que era exatamente o meu caminho. Aí você começa a tentar fazer o trajeto, sabe? Falei assim, é difícil responder, né? Mas você faz um cálculo de tempo, Sem né? Pelo aproximar. tempo de onde você está, o tempo que você passou. Você falou, com certeza eu estaria passando pelo lugar. Né? Então, essa que é a dependência que você precisa ter do Espírito Santo. Agora, você não pode viver também, eu tô com medo. O que vai acontecer? Sabe por quê? Porque no mundo árabe, o espírito que mais reina lá é o espírito de medo. Sabe? Não só sobre os locais, como sobre o pessoal que trabalha em termos de ministério, sabe? Então, o espírito de medo, ele reina demais. E acaba que isso paralisa muita gente. Sim. Sabe? Tem muita gente que está lá, ele poderia estar desenvolvendo um ministério muito melhor, mas acaba que tem uma paralisia por causa do medo, sabe? Porque o pessoal acha que sair daqui para um campo transcultural vai acontecer tudo. Não, existe uma batalha espiritual ali, entendeu? O diabo não quer perder território em lugar nenhum do mundo, nem aqui. Então ele vai lutar pelo que ele tem. Sim. Sabe? Então existe suas dificuldades, seus problemas, existe, mas você não tem que ficar olhando se vai ser assim ou vai ser assado. Eu acho que é o que eu falei. A sabedoria é importante e a dependência do Espírito Santo. Se ele falou faz ou vai, vai. Se ele falou não vai, fica quieto. Sabe? Então... Como que é para vocês ouvir o Espírito Santo? Você tem que... Assim, Deus ele é criativo, né? Então não quer dizer que ele fala do mesmo jeito o tempo todo. A gente já teve tantas experiências assim. Tem aquela voz que às vezes é mais forte, mais nítida, porque tem que ser mais nítida, senão a gente não escuta e reluta. Por uma situação assim, né? vai pro centro. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar em um lugar e o meu coração começar a disparar assim, sai daqui, né? E você obedece, porque aquilo ali não é o seu natural, você sabe por que eu estou sentindo isso. Então, até algo físico mesmo em você, que você sabe que você está se sentindo assim, diferente, que você sabe que você tem que sair dali naquele momento. Mas em situações assim, que o Senhor já me falou, fale com essa moça, né? Ou faça desse jeito. Então... É até difícil, porque ao longo da caminhada são muitos anos e geralmente, o meu coração, quando eu sinto Deus falando alguma coisa, eu não sei porquê, mas bate mais forte, sabe? Bate mais acelerado. E às vezes, quando eu tô falando alguma coisa que eu sei que não é de mim, parece brincadeira e muitos aí vão rir, mas, cara, me dá uns arrepios assim da ponta do pé, da ponta da cabeça. É uma besteira, mas eu sei que isso é algo de Deus em mim, sabe? Já aconteceu, assim, experiências de Deus me mostrar, né? De eu ver algo na minha mente. Né? Então, você está conversando com alguém e, de repente, você vê algo como se fosse um pedaço de um filme, alguma coisa assim. E aí, quando eu confio nele suficientemente para falar isso, em fé, falar, uma sensação de calor também muito grande me vem. Então, e assim, às vezes, infinitas formas, né? Eu acho que é dando um passo inicial de crer que ele pode falar. Porque também existe muito essa cultura aí, novamente, né? De que Deus só vai falar, só vai agir sobrenaturalmente se você for pastor, missionário. Aí você tem várias nomenclaturas, diácono, triácono, entendeu? Triácono, tripé, você não tá misturando tripé. O Raul que estava querendo começar uma igreja, sabe? Ele estava lá, todo empolgado com a congregação dele, sabe? Mas eu acho que Deus ele fala com todo mundo, ele usa todo mundo, ele não usa um melhor do que o outro. Eu acho que se usa um pouco mais é porque a pessoa está buscando mais, ele está com o coração mais aberto, ele está disposto. Porque também o falar, ele está condicionado a obedecer. Sim.
Porque se Deus fala e você não obedece, ele faz uma, faz duas. Ele vai falar, poxa, eu falo, mas você não obedece, então eu vou me silenciar. Então, parece que a voz dele vai ficando mais alto conforme... Exato, ele tá tudo muito alinhado, sabe? Voz de Deus, obediência, sabe? E se você vai cumprir, porque às vezes é o que você fala, Deus fala assim, olha, você tá andando na rua, do nada, você tá andando na rua e o Espírito Santo fala assim, ó, fala X para aquela pessoa. Nunca vi a pessoa, sabe? É uma pessoa assim, que às vezes é até assustadora. Sabe? Porque alguns homens são assustadores lá, sabe? Principalmente se ele for muito radical. Se ele for muito radical, ele assusta mais. Tipo o Robson, seu marido. Se eu encontro ele lá na rua, lá no Oriente Médio, eu passo batido pelo Robson. Mas é aí que tá. Se Deus fala assim, ó, faz X. Você vai ter que fazer. Ah, mas eu tô com vergonha. A gente tem muito esse negócio, né? Ai, usa-me, Deus. E ué, ele vai te usar se você obedecer. E assim, é isso que a gente está falando agora mesmo. Né? Como que Deus fala e tal. Eu estou falando de exemplos mais que usam emoção, né? Mas quantas vezes Deus fala e não tem nada a ver com emoção? A maioria das vezes, abre a tua Bíblia, que emoção que você tem quando você está lendo o versículo? Né? É a seco mesmo, a fé é a seco. Né? Nem sempre tem emoção. Então... a maioria das coisas mais... Algumas vezes teve emoção, mas na maioria né, é a seco mesmo. Então, tipo, aquele versículo que diz, né, a fé é a certeza das coisas que não se veem, né, mas aquilo que você acredita, em outras palavras, parafraseando segundo Karina. É porque você tem que dar um passo antes de você ver as coisas certas. Né? Quantas vezes você, por exemplo, quando a gente foi para Chipre, cara, era a pandemia, mas, né, era o início da pandemia, tinha perdido o sustento, e Deus falou, vai, e falou com a gente, foi na palavra, através do livro de Josué, e aí, tipo, vai, então eu vou começar a ir, então o que eu faço para ir? Então eu vou começar, né, tira filho da escola, se muda, vende o que tem, e aí? Então, não senti nada. E não todo teve mundo falando o oposto. Plumas caindo, todo nem... mundo falando o oposto. Luzinhas não brilhando. faz. E a gente, poxa, mas Deus está falando. Não faz, mas Deus está falando. Ninguém entende, tem coisas... Não, e às vezes você tem que ficar quieto mesmo, deixa a pessoa está tentando te ajudar, mas você tem que saber qual que é a voz que é mais importante. Né? Se Deus falou com você e se você já está no relacionamento com Deus... Você tem convicção de que é Deus, né? Exato. E aí ele abre uma porta porque ele honra a tua obediência. Mas é progressivo, você vai ter que dar um outro passo. Sim. E aí já está tudo embananado ali porque as coisas não estão fáceis. Já foi difícil o primeiro, né? Então, assim, outro passo por fé. Não viu nada, não aconteceu nada, deu um outro passo. Aí Deus abre mais. É gradativo. Né? Ele não vai falar assim, vai, meu filho, vai ficar tudo bonitinho, arrumadinho, aí quando tá tudo bonitinho, aí você dá um passo. E que fé é essa? Então já estava tudo certo mesmo? Deixou de ser fé já. Exatamente. Normalmente o que eu costumo falar, o que eu aprendi nessa caminhada, e isso eu aprendi até mesmo, eu escutei quando adolescente, numa das ministrações lá em Brasília, e depois que a gente saiu para o ministério, isso se tornou muito mais forte. Deus, ele trabalha com comandos. Ele te dá um comando, faz isso. Você tem que obedecer. E você vai ficar sobre aquela orientação, comando, aí a pessoa classifica como quiser, até que ele mude. Né? E o que acontece é que às vezes a gente quer fazer e já quer mudar tudo, e não é o tempo. Sim. Aí começa a dar errado, mas Deus falou para você fazer isso. Ele não falou para você fazer outra coisa. Fica ali, ele vai mudar? Vai. A hora que ele falar, faz. Sabe, então é isso que eu aprendi muito depois que eu saí, sabe? Ele vai te dar um comando. Então, seja ele para abençoar alguém na rua com uma palavra, com uma ação, com uma atitude, com um prato de comida que você tiver que comprar na hora. Sim. Obediência, ela não pode ser porcentagem, ela tem que ser total, entendeu? E essa faz a diferença. E tem coisa que o Espírito Santo não precisa falar, porque ele já falou.
Tipo, fazei o bem, né? Pra gente amar um ao outro. Aquilo que tu dá pra um dos meus pequenininhos, tu tá dando pra mim. Tipo assim, você não precisa. São Você tá vendo? coisas óbvias da vida cristã, né? Exato. Tipo, você vê uma pessoa tá com fome, você vai esperar o Espírito Santo te dizer pra tu dar comida. Mas o Raul Tipo- espera, ele nunca me leva para um churrasco, ele tem Tá que... esperando ainda, né? Ai, meu Deus, sabe, né? Tem que orar pedindo pro Espírito Santo falar. A gente está encerrando esse tempo e eu queria encerrar esse tempo com um conselho, né? Se vocês pudessem deixar um conselho para quem está iniciando o chamado, entende que, enfim, que Deus está chamando para esse lugar, que conselho que vocês dariam? Não despreze os pequenos começos. É aquilo que o Abi estava falando. Se você é fiel no pouco, Deus, ele te colocará no muito. Ou seja, se hoje missões para você é algo que significa muito, está muito distante, muito além, seja fiel nos pequenos começos. Seja fiel naquela voz de Deus que te fala assim, olha, se importa com o teu vizinho. Se importa com a pessoa que está ao teu lado. Ou então, é aquela coisa, vai estudar inglês. Né? Ou às vezes não é para você ir para fora do Brasil, aqui dentro também tem muita coisa para ser feita, mas faça um curso, qualquer coisa que significa um pequeno começo, seja fiel no pequeno e seja consistente. Sem consistência, você nem a sua vida cristã você consegue levar. Acho que para mim, conselho, pega o que a Karina falou e busque a Deus. Busque a Deus, sabe, acima de tudo, porque negar a si mesmo não é fácil, né? Tá lá, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, né? E às vezes as pessoas acham que negar a si mesmo é ter uma visão muito romântica, né? Mas às vezes é estar disposto a ser... ouvir piadinhas, porque é estrangeiro, porque é isso, porque é aquilo, mas é servir acima de tudo, sabe? É estar disposto a buscar a Deus, sentar no pé da cruz e ficar ali até com que Ele fale o que Ele tem para dizer, sabe? Às vezes Ele não vai falar, então não vou gastar tempo com Ele, não interessa, sabe? Levaram-se anos, mas... não tem coisa melhor do que você acordar logo cedo, pega a sua Bíblia, vai para um cantinho da sua casa e fica ali. Ó. Às vezes ele não vai falar nada, mas só o fato de você sentar ali, sabe, estar na presença dele, já ajuda, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante, sabe? É servir, e não romantizar. Missões é lindo, é muito bonito, é muito gostoso, mas tem um preço a ser pago. É que eu acho que os testemunhos são lindos, né? Mas o preço, até o testemunho... Até chegar naquela historinha bonita, sabe? Até poder contar sobre ela é um preço altíssimo. Bastante. Vocês sabem disso, né? Porque vocês fazem missões aqui. Vocês obedecem a Deus aqui. Vocês sabem que para chegar até aqui Tem um preço... teve uma caminhada, né? Isso é muito engraçado. Às vezes as pessoas querem já o processo pronto, né? Pronto, né? Querem viver o que vocês vivem hoje, depois de 22 anos, né? Que vocês estão no campo. E outra, quer fazer o que a gente fez? Se você é parte da comunidade Siloé, vai para o Morro do Meio. Se não conseguir viver ali no Morro do Meio... não consegue ir embora. Não. Porque às vezes missões não acontecem nos grandes centros. Sim. Sabe? Às vezes você tem que dar uma distanciadinha, até mesmo por motivo de segurança, sabe? Você tem que sair. E até completando, né, eu entendo que se você não tem vida com Deus aqui, antes de você dar o start para qualquer coisa de ministério, você não vai construir no processo, né? Você precisa ter uma base muito consolidada. Né? Concordo. E as pessoas acham que a gente também vive orando 24 horas. Nem sempre. Tem dia que você pega a Bíblia e fala assim, não, eu vou ler, porque eu não vou passar. É difícil até que ele venha, eu acho. Exato. Sabe? Tem dia que você não tá afim. Tem dia que você acorda assim... E tem que dizer não para as demandas também, né? Sim. Porque Até porque vai ter demanda sempre. sempre. E a gente não tem, a nossa vida está nele, né? E você fica seco se você não busca ele, porque ele sempre está disponível, né? Aí a pergunta é, a gente sempre está disponível? E basta estar em pé para que não caia. É verdade. Não é? Sim. E sem ele deixa de fazer sentido tudo que a gente faz. Né? Exatamente. É isso aí.
Muito obrigada, Abner. Obrigado a Muito vocês. obrigada, Karina. Foi muito bom Nós esse que tempo. agradecemos. Espero que você tenha sido muito ministrado também. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Tchau.